Retornamos agora com a apuração de mais uma urna da Escola Professor Joaquim Passos da Silva, do Cidade Salvador. Então, nós vamos aqui abrir a urna, mostrar que ela se encontra lacrada pela equipe da sessão eleitoral e vamos deslacrar. Vamos agora abrir o envelope para fazer a leitura da ata de sessão eleitoral. Ok. Leitura da ata dos trabalhos realizados na votação da eleição do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor do município de Jacareí. Sessão eleitoral, Escola Professor Joaquim Passos e Silva, Cidade Salvador. Às 9h03 do dia 6 do mês de novembro do ano de 2021, nesta sessão eleitoral, foi aberta a votação para a eleição dos membros da sociedade civil para a composição do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí, com a finalidade de receber os eleitores de Jacareí para a votação. Nesta sessão eleitoral, a equipe que compõe os trabalhos são: presidente, Girlaine Dia dos Santos; secretário, Márcia Rezende Chine; e mesário, Eduardo Campos Otávio. Os trabalhos tiveram início com o recebimento de 200 cédulas de votação, uma urna e cabine de votação entregues ao presidente da sessão eleitoral pela Guarda Civil Municipal. Com o recebimento das cédulas, o presidente fez a contagem das mesmas, conferindo a existência de 200 cédulas. Abertos os trabalhos, foi feito o descerramento do lacre verde na parte superior da urna, com a escrita rasgue, para o recebimento dos votos. O ato de descerramento da urna foi acompanhado por 2 pessoas presentes a serem indicadas pelos membros da sessão, sendo José Carlos de Moraes e Alexandra Cida Silva Meirelles. A parte da urna descerrada permanece na urna para a recepção dos votos. Durante a sessão de votação foram registradas ocorrências. Ao término do prazo de votação, às 17 horas, a equipe que compõe os trabalhos realizou a lacração final da urna, utilizando o lacre mesa apuradora para seu fechamento, acompanhado por 2 pessoas presentes, a seguir indicadas, sendo José Carlos de Moraes e Tiago Roberto da Silva Alves, que presenciaram o ato e assinaram e rubricaram o lacre, em conjunto com os membros desta sessão eleitoral. Lacrada a urna, foram contadas as cédulas de votação não utilizadas, restando a quantia de 151 cédulas, somando a quantia de 49 votos. As cédulas restantes serão enviadas justamente com esta ata, lista de presença, e a urna para a comissão eleitoral. Os trabalhos foram finalizados às 17 horas e 1 minuto desta data, seguindo assinado pelos membros da sessão e pelos presentes que desejarem assinar a presente área, qual seja o presidente, o secretário e o mesário da sessão. Sendo esta a ata da eleição Cidade Salvador. Vamos dar início agora à contagem dos votos da sessão da MF Professor Joaquim Passos da Silva e Silva, no Cidade Salvador. Podemos? Primeiro voto. Movimentos Populares e Coletivos, Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental.
Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação Criança Especial, CEPAC. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade sindical, voto em branco, entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, voto em branco, entidade de classe sindical, voto em branco, entidade profissional, em branco, entidade de pesquisa, em branco, Organização da Sociedade Civil, Associação da Criança Especial, CEPAC. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidade sindical, voto em branco, entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, voto em branco, entidades de pesquisa, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Associação das Construtoras Aconvap, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Ok?
Posso continuar? Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Ok? Estou com o voto na mão. Quer que eu leia de novo? Vou ler de novo o voto. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Todos? Ok? Continuando, próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Parque Califórnia, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Ok? Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, inconclusivo, voto parcialmente inconclusivo. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Centro da Indústria do Estado, CIESP, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, entidade profissional, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidade profissional, voto em branco, entidade acadêmica, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidade profissional, voto em branco, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades de classe sindical, Sindicatos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, Associação de Moradores do Jardim Colônia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros,
entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Colônia, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, entidade profissional, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidade profissional, Sindicato Rural de Jacareí, entidade acadêmica, Faculdade FATEC, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Associação das Construtoras ACONVAP, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Colônia, entidade sindical, Sindicatos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Posso continuar? Ok? Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores de Jardim Paraíso, Jardim Iolanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, entidade profissional, voto em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Iolanda, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Associação Comercial e Industrial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Iolanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, entidade profissional, voto em branco, entidade de pesquisa, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Iolanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, entidade profissional, voto em branco, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, entidades profissionais, Associação das Construtoras ACONVAP, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Colônia, entidade sindical, voto em branco, entidades profissionais, voto em branco,
entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Último voto da urna. Movimentos populares e coletivos, cultura no morro, entidades de classe sindical, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Os cômputos agora vão ser conferidos. Não sei, por mim tem que ver com eles, se eles querem almoçar. Entendeu? Então, encerramos a apuração da Escola Joaquim Passos no Cidade de Salvador. Continuar com mais uma? Vocês que sabem? Tudo? Por mim, tudo. Mais uma? Vocês que sabem. Então tá. Pega a Vila Garcia. Então, nós vamos direto para a próxima urna fazer o cômputo dos votos. É? Tá bom. Califórnia, Pode ser, pode ser. Antônio Leles Vieira, né? Então tá. Tá de boa aí, sim? Você quer Vou. coleia? Não, vou de boa. Tá bom. Então, Dando prosseguimento à contagem dos votos, nós vamos abrir a urna da EMEI Antônio Leles Vieira, Parque Califórnia. Urna lacrada pela mesa. Na sessão de votação, vamos proceder à abertura. Tá pequena essa. Ai. Bastante tempo. Os votos. fazer a leitura da ata. Perfeito. Então vamos lá. Leitura da ata dos trabalhos realizados na votação da eleição do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor do município de Jacareí, Sessão Eleitoral, Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Leles Vieira, no Parque Califórnia. Às 9h05 do dia 6 do mês de novembro do ano de 2021, nesta sessão eleitoral, foi aberta a votação para a eleição dos membros da sociedade civil para a composição do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí, com a finalidade de receber os eleitores de Jacareí para a votação. Nesta sessão eleitoral, a equipe que compõe os trabalhos são: presidente, Anderson Santiago; secretário, Grace de Fátima; mesário, André Luiz Assunção. Os trabalhos tiveram início com recebimento de 200 cédulas de votação, urna e cabine de votação entregues ao presidente da sessão eleitoral pela Guarda Civil Municipal. Com o recebimento das cédulas, o presidente fez a contagem das mesmas, conferindo a existência de 200 cédulas. Abertos os trabalhos, foi feito o descerramento do lacre verde na parte superior da urna com a escrita rasgue para o recebimento dos votos. O ato de descerramento da urna foi acompanhado por 0 pessoas presentes, além dos membros da mesa, a seguir indicadas pelos membros da sessão. 2 pessoas presentes, a seguir indicadas pelos membros da sessão: Sandra Aparecido da Silva e Letícia de Moraes Machado Araújo. A parte da urna descerrada permanece na urna para a recepção dos votos. Durante a sessão de votação foram registradas algumas ocorrências.
Ao término do prazo de votação, às 17 horas, a equipe que compõe os trabalhos realizou a lacração final da urna, utilizando lacre e mesa apuradora para o seu fechamento, acompanhado por 2 pessoas presentes, a seguir indicadas: Sandra Aparecida da Silva e Elisângela Megana Basílio da Silva, que presenciaram o ato e assinaram e rubricam o lacre em conjunto com os membros da sessão eleitoral. Lacrada a urna, foram contadas as cédulas de votação não utilizadas, restando a quantia de 59 cédulas, somando a quantia de 141 votos. As cédulas restantes serão enviadas juntamente com esta ata, lista de presença e a urna para a comissão eleitoral. Os trabalhos foram finalizados às 17 horas e 18 minutos dessa data, seguindo assinado pelos membros da sessão e pelos presentes que desejaram assinar a presente ata. Essa é a ata da sessão do Parque Califórnia. Podemos começar? Sim. Começar a leitura dos votos. Primeiro voto. Movimentos populares e coletivos, Associação dos Moradores do Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Associação de Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação da Criança Especial, CEPAC. Voto totalmente inconclusivo. Ok. Próximo voto. Movimentos populares e coletivos, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidade profissional, Centro da Indústria do Estado, CIESP. Entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Associação da Sociedade, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Entidades profissionais, Centro da Indústria, CIESP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, voto em branco, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica Permacultura, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Seguro. Ok? Vou ler o voto novamente. Movimentos populares, moradores do Parque Califórnia. Sindicato em branco.
entidades profissionais, a Convap, acadêmicas, FATEC, e organização da sociedade civil, a EAJ. Ok? Confere? Posso continuar? Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, em branco. Entidades profissionais, associação, a Convap. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sincomércio, Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, a EAJ. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores, Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, ACI, Jacareí, Associação Comercial, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, a EAJ. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Jardim Paraíso, Jardim Holanda. Entidade sindical, voto em branco. Entidade profissional, em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Jardim Paraíso, Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Entidade profissional, voto em branco. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da sociedade civil, Suinas, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidade profissional, Associação de Construtoras, a Convap. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Empresas ou entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, a EAJ. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Entidade profissional, Associação das Construtoras, a Convap. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores, Jardim Siesta. Entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Centro das Indústrias, Ciesp. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Entidade profissional, Associação das Construtoras, a Convap. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Jardim Paraíso, Jardim Holanda. Sindicatos engenheiros, entidades de classe sindical, perdão. Sindicatos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação Comercial, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí.
Organização da Sociedade Civil, a Associação CEPAC. Perdão. Posso ir? Próximo voto. Movimentos Populares, Associação de Moradores Parque Califórnia, Entidade Sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Entidades Profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, Entidades Acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Próximo voto. Movimentos Populares, Associação de Moradores do Jardim Colônia, Entidade Sindical, Sindicato dos Papeleiros, Entidade Profissional, Centro das Indústrias Ciesp, Entidades Acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos Populares, voto em branco, Entidade Sindical, voto em branco, Entidade Profissional, Associação das Empresas de Mineração, de Jacareí, Entidades Acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, Associação da Criança Especial, CEPAC. Movimentos Populares, voto em branco, Entidade Sindical, voto em branco, Entidade Profissional, Centro da Indústria Ciesp, Entidade de Pesquisa, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Ok? Posso ir? Próximo voto. Movimentos Populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, Entidade Sindical, Sindicato dos Papeleiros, Entidade Profissional, Associação das Construtoras, ACONVAP, Entidade de Pesquisa, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos Populares, voto em branco, Entidade Sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Entidades Profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, Entidades Acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos Populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, Entidade Sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Entidade Profissional, Associação Comercial ACI Jacareí, Entidade Acadêmica, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos Populares, voto em branco, Entidade Sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Entidade Profissional, Associação ACONVAP, Entidades Acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos Populares, Associação dos Moradores do Parque Califórnia, Entidade Sindical, voto em branco, Entidade Profissional, Associação das Empresas de Mineração, Entidades Acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos Populares, Quilombo, Coração Valente, Entidade Sindical, Sindicato dos Papeleiros, Entidade Profissional, voto em branco, Entidades Acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação Criança CEPAC. Movimentos Populares, Quilombo, Coração Valente, Entidade Sindical, Sindicato dos Papeleiros, Entidade Profissional, voto em branco, Entidades Acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos Populares, voto em branco, Entidade Sindical, voto em branco, Entidade Profissional, Associação das Construtoras, ACONVAP, Entidades Acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos Populares, Cultura no Morro, Entidade Sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Entidades Profissionais, Sindicato Rural, Entidades Acadêmicas, FATEC Jacareí, Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos Populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, Entidade Sindical, voto em branco, Entidade Profissional, em branco, Acadêmicas e de Pesquisa, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos Populares, voto em branco, Entidade Sindical, em branco, Entidades Profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP, Entidades Acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos Populares, Associação dos Moradores do Parque Califórnia, Entidade Sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Entidade Profissional, Associação das Construtoras ACONVAP, Entidade Acadêmica, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros AEAJ. Movimentos Populares, voto em branco, Entidade Sindical, em branco, Entidade Profissional, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, Entidades Acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, em branco.
Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, a EAJ. Movimento popular ou coletivo, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Centro da Indústria, CIESP, entidades acadêmicas, Faculdade, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Ok? Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidade profissional, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores, voto parcialmente inconclusivo. Parcialmente não, perdão, totalmente, ele só votou numa categoria e está inconclusivo. Totalmente. Perfeito. Os demais estão todos em branco. Ok. Totalmente inconclusivo. Posso seguir? Próximo voto. Movimentos populares e ou coletivos, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Centro da Indústria, CIESP, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas e de pesquisa, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a EAJ. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, a EAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Centro da Indústria, CIESP, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, a EAJ. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidade profissional, voto em branco, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração, entidade de pesquisa, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação da Criança Especial, CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, entidade profissional, Centro da Indústria, CIESP, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação Criança, CEPAC. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidade profissional, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, a EAJ. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, a EAJ. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, em branco, entidade profissional, Associação das Construtoras, a Convap, entidade acadêmica, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, em branco, entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC.
Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Centro da Indústria Ciesp, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação Criança CEPAC. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, classe sindical, Sindicatos de Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades acadêmicas, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação Criança CEPAC. Movimentos populares, voto em branco, classe sindical, voto em branco, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares ou coletivos, voto em branco, entidade sindical, em branco, entidade profissional, Associação das Construtoras ACONVAP, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, em branco, entidades profissionais, ACONVAP, entidades acadêmicas de pesquisa, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Parque Califórnia, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, em branco, entidade profissional, Associação ACONVAP, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, em branco, entidade profissional, ACONVAP, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidade profissional, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidade profissional, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidade profissional, Sindicato Rural, entidade acadêmica, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidade profissional, Associação das Construtoras ACONVAP, entidade acadêmica, Faculdade FATEC, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, entidade profissional, Associação ACONVAP, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação Moradores do Parque Califórnia, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, Associação ACONVAP, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, em branco, empresas e entidades profissionais, Associação das Construtoras ACONVAP, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas, parcialmente inconclusivo. Vou falar os demais, tá? Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí e Organização da Sociedade Civil, também inconclusivo. Ok? FATEC, inconclusivo, O último, Organização da Sociedade Civil, inconclusivo. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco.
Movimentos populares, em branco. Entidade sindical, em branco. Entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, em branco. Movimentos populares, em branco. Entidade sindical, em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Centro da Indústria Ciesp, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Vou repetir o voto. Movimentos populares, moradores do Parque Califórnia, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Centro da Indústria Ciesp, FATEC Jacareí e Instituto Suinã. Ok? Posso continuar? Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, classe sindical, Sindicato dos Trabalhadores e Papeleiros de Jacareí. Entidades, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Associação ACONVAP, entidade acadêmica, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, entidades profissionais, Associação ACONVAP, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, em branco, entidades profissionais, Associação das Construtoras ACONVAP, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Trabalhadores dos Papeleiros de Jacareí, entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, entidade profissional, Associação ACONVAP, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, entidade profissional, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissional, Associação das Construtoras ACONVAP, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, entidade profissional, Centro da Indústria Ciesp, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, classe sindical, em branco, entidades profissionais, em branco, acadêmicas, em branco e sociedade civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, classe sindical, em branco, entidade profissional, Associação ACONVAP, acadêmicas e de pesquisa, FATEC Jacareí, Organização Social, Associação CEPAC. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, em branco, entidade profissional, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, em branco. Somente Sindicato Rural nessa cédula, gente. Ok? Confere? Próximo voto. Movimentos populares, em branco, entidade sindical, em branco, entidade profissional, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo,
entidade profissional, sindicato rural, entidades acadêmicas, Instituto Federal, organização da sociedade civil, associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Holanda. Entidade sindical, Sindicatos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidade profissional, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidade sindical, em branco. Entidade profissional, em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração. Entidade acadêmica, Faculdade FATEC. Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Movimentos populares, em branco. Entidade sindical, em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, em branco. E Sociedade Civil, em branco. Ok? Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia. Entidade sindical, em branco. Entidade profissional, em branco. Acadêmicas e de pesquisa, FATEC Jacareí. Organização social da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicatos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidade profissional, Associação ACI Jacareí, Associação Comercial, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, em branco, entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas em branco e organização social em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Holanda. Entidade sindical, Sindicatos Papeleiros. Entidade profissional, Associação Comercial ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Holanda. Entidade sindical, Sindicatos Papeleiros. Entidade profissional, Sindicato Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização social, Instituto Suinã. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, em branco, entidades profissionais, em branco, entidade de pesquisa, em branco e organização da sociedade civil, inconclusivo. Inconclusivo. É que era o último. Parcialmente. Parcialmente. Perfeito. Ok? Isso, tudo em branco, tudo inconclusivo. Ok? Movimentos populares, Associação dos Moradores do Parque Califórnia, classe sindical, em branco, entidade profissional, em branco, acadêmicas e de pesquisa, em branco, sociedade civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Holanda, entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, entidade profissional, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Movimentos populares, em branco, entidade sindical, em branco, entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Holanda, entidades de classe sindical, Sindicatos Papeleiros, entidade profissional, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Movimentos populares, em branco, entidade sindical, em branco, entidade profissional, Associação ACONVAP, entidades acadêmicas, em branco e Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, em branco, classe sindical, em branco, entidades profissionais, Associação ACONVAP, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, em branco, classe sindical, em branco, entidades profissionais, Associação ACONVAP, entidades acadêmicas em branco, sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidade sindical, em branco, entidade profissional, em branco, acadêmicas de pesquisa, em branco, sociedade civil, em brancos.
Movimentos populares, em branco. Entidade sindical, voto em branco. Entidade profissional, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, em branco. Sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicatos Papeleiros. Entidade profissional, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Repetindo o voto. Movimentos populares, Parque Califórnia. Sindicato dos Papeleiros. Sindicato Rural. Voto em branco para as entidades acadêmicas. E Associação dos Engenheiros, AEAJ. Próximo. Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicatos Papeleiros. Entidade profissional, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, FATEC. Organização da Sociedade Civil, Associação AEAJ. Ok? Movimentos populares, Associação do Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicatos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidade profissional, Associação ACONVAP. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Ok? Movimentos populares, Associação do Parque Califórnia, Classe Sindical, Sindicatos Papeleiros, Entidade Profissional, CIESP, Centro da Indústria, Entidades Acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização Social, Associação CEPAC. Ok? Movimentos populares, voto em branco, Classe Sindical, em branco, Entidade Profissional, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, Entidades Acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Classe sindical, voto em branco. Entidades profissionais, Centro da Indústria, CIESP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidade profissional, Sindicato Rural de Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, AEAJ. Movimentos populares, Associação do Parque Califórnia, Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Entidade profissional, Associação ACONVAP, Entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Jardim Siesta, Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Entidade profissional, Associação das Empresas de Mineração, Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Movimentos populares, Cultura no Morro, Classe sindical, em branco, Entidade profissional, em branco, Entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Parque Califórnia, Entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, Entidades profissionais, em branco, Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Jardim Paraíso e Holanda, Entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, Entidade profissional, voto em branco, Entidades de pesquisa, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Holanda, Entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, Entidade profissional, voto em branco, Entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã. Movimentos populares, voto em branco, Entidade sindical, em branco, Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP, Entidades acadêmicas, em branco, Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Jardim Paraíso e Holanda, Entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, Entidade profissional, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Ok? Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Parque Califórnia, Entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, Entidade profissional, Associação Comercial, ACI Jacareí, Entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Instituto Suinã.
Movimentos populares, Associação dos Moradores PAC Califórnia, entidade sindical, sindicatos papeleiros, entidade profissional, Centro da Indústria Ciesp, entidades acadêmicas FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, em branco, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Moradores PAC Califórnia, entidade sindical, voto em branco, entidade profissional, Associação das Construtoras ACONVAP, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Último voto da urna da MF Antônio Leles Vieira, no PAC Califórnia. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores Jardim Siesta, entidades de classe sindical, Sindicatos de Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Centro da Indústria Ciesp, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Com isso, nós terminamos a leitura dos votos da EMEI do PAC Califórnia e vamos agora para o cômputo dos votos. Podemos chamar o comercial, se for o caso.